Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse evento de lançamento, né, desse meu livro, dessa pesquisa, que eu vou ter, né, a alegria de compartilhar essa mesa com dois grandes professores, pesquisadores, que, né, gostaria de chamar aqui, que é o professor Adélcio e o professor Roberto. Você vai querer apresentar aí de baixo, né? Mas só para a gente... Bom, então, né, esse livro é o resultado da minha pesquisa de mestrado, né? Na verdade, é o resultado de uma pesquisa que vem até antes do meu mestrado, que se iniciou ainda no momento da minha iniciação científica, sobre um periódico modernista de 1929 chamado Leite Crioulo, sobre o qual eu não sabia absolutamente nada quando eu comecei a pesquisar, inclusive porque existia praticamente nada a respeito em vários lugares. E então esse processo de pesquisa foi um processo muito peculiar, no sentido que eu fui descobrindo mais coisas a respeito eu fui descobrindo um objeto, fiquei atordoado pelo objeto, e eu tenho a felicidade de ter várias pessoas que me ajudaram nesse processo de pesquisa, inclusive o Eduardo Duarte, que está aqui, que extremamente feliz. Então, essa pesquisa começou em torno de 2003, eu defendi o mestrado em 2011, e então a pesquisa em si é o resultado de trabalho, né, eu devo ela a muita gente, então, e também queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui fazendo esse evento, podendo conversar a respeito desse trabalho. Primeiro, né, a Academia Mineira de Letras, a figura do presidente Rogério Tavares. E também queria agradecer as pessoas todas que fizeram a edição possível. Então, a Impressões de Minas, a editora, que infelizmente aqui não está representada pelos seus diretores, o Alisson e a Elza, porque infelizmente eles estão com Covid. Mas também as pessoas que ajudaram a fazer o texto. Então, a revisão da minha amiga Viviane Maroca, a revisão e ajuda em muitos níveis da professora Miriam Ávila, minha mãe, e aos meus orientadores, ao professor Reinaldo Marques, que me orientou na dissertação, a professora Eliana Dutra, que havia me orientado ainda na iniciação científica, e o professor Luciano Cortes, que começou essa pesquisa comigo lá em 2004. Bom, isso posto, queria também agradecer meu grande amigo Preto Mateus, que está me ajudando com os livros ali na frente, já que o Alisson e a Elza não estão aqui. Eu queria agradecer também ao Sérgio Luz, que fez o trabalho de design do livro. Bom, são muitos agradecimentos, com certeza eu estou esquecendo de mais gente aqui, se eu lembrar, eu falo, mas vamos começar, então, o trabalho propriamente dito, né? Tenho aqui comigo, né, os professores Adélcio de Souza Cruz, que é professor da Universidade Federal de Viçosa, tem um trabalho sobre vários temas, mas um
um dos temas dele, que também inclusive foi o tema de dissertação dele, foi sobre etnicidade em Lima Barreto, né? Ou seja, tem tudo a ver com o contexto dos anos 20 e com a questão da etnicidade. E ele tem um lugar muito especial nessa pesquisa, né? Porque quando eu estava começando a pesquisa, eu tive a oportunidade de apresentar meus primeiros achados no Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, né? do Eduardo Duarte, e o Adélcio me deu uma dica que eu acho que é o momento mais bonito da pesquisa. E vou ser eternamente grato, então é uma alegria ter ele aqui para conversar um pouquinho a respeito do livro e do contexto, né? E também é uma alegria ter o professor Roberto Said, que é um pesquisador que tem todo um trabalho em cima da obra do Carlos Drummond de Andrade, né? E portanto, também do modernismo mineiro, né? E que eu acho que vai ser fundamental aqui para a gente pensar um pouco o contexto dessa publicação e, de certa forma, a gente ter fazer uma conversa aqui a respeito desses temas, né, por ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna, que é muito curioso, porque se tornou, digamos, a metonímia do modernismo como um todo, embora, por exemplo, no caso do modernismo mineiro, 1922 não é a data, né? A data, na verdade, vai ser 1924, e, na verdade, a atuação mais intensa vai ser mais para frente, tendo como marco final desse momento o próprio periódico Leite Crioulo. Então, eu queria passar a palavra, primeiramente, para o professor Roberto Said, que vai apresentar um texto aqui para nós. Boa noite a todos. Eu agradeço muitíssimo o convite do Miguel para estar presente aqui nessa sessão. É uma alegria poder rever alguns amigos e conversar sobre literatura. Espero que vocês estejam me escutando bem, mesmo de máscara, né? Na UFMG estou dando aula de máscara às 7 horas da manhã, então imagino que já passei pelas piores provações, então acho que vai ser possível continuar falando aqui. Eu pensei o seguinte, para criar uma forma talvez transversal de conversar com o trabalho do Miguel, falar um pouquinho da produção do Drummond nos anos de 1920, digamos assim, como uma das vertentes possíveis para se pensar o modernismo mineiro, tendo em vista as várias perspectivas, né, nem sempre convergentes, que apareceram em diferentes cantos do Estado. A minha ideia, então, seria abordar o que seria a obra, um pouco da obra invisível, né, para lembrar lá da metáfora do Pierre Menat, da obra visível e invisível, a produção que não foi exatamente selecionada para figurar na obra de estreia do Drummond, em 1930, né, no livro Alguma Poesia, que, na verdade, é uma espécie de uma coletânea de textos que ele escreve ao longo de, pelo menos, 10 anos. Então, eu peço licença para aproveitar melhor aqui o tempo e organizar as ideias. Eu vou ler um texto e tentar ser o mais breve possível para a gente poder conversar. Eu tomo como uma espécie de epígrafe um fragmento de uma carta que o Mário encaminha para o Drummond em 1924, logo quando eles entabulam a conversação, né, que vai seguir até os instantes finais da vida do Mário. O trecho diz o seguinte: nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime e nos dá felicidade.
Escrevo língua imbecil, penso ingênuo, só para chamar a atenção dos mais fortes do que eu, para este monstro mole e indeciso ainda que é o Brasil. Obrigado. Eu vou, então, talvez explorar um pouco essa ideia do monstro mole, né, que pede, digamos assim, uma espécie de forma concreta, como um parâmetro para o diálogo que se estabelece, né, do ponto de vista estético, intelectual, entre o Mário e o Drummond. Então, esse é o ponto de partida. E trago aqui um poema de 1922 que aparece no Diário de Minas. O poema é o seguinte: Poeta. O poeta leu ainda uma vez o mais doloroso dos seus cantos, aquele que, num misto de vibração e desconsolo, circulava o seu sangue e floriam os seus cabelos nevados. Achou-o frio e material e sentiu a angústia de um pai que não se revê no seu filho. Horrorizado, rasgou o poema em bocadinhos e ajoelhou-se para apanhá-los. Pegou-os todo e, num gesto humano e religioso, foi guardar os destroços de sua obra. Visto em perspectiva, o poema, claramente mal resolvido, parece conter uma mirada visionária em relação à experiência autoral do poeta em sua juventude, à medida em que a cena da escrita apresenta a sua insistente labuta no ato de criação dos seus cantos. Trata-se de um exercício incerto, mas contínuo, que, ao oscilar entre a vibração e o desconsolo, dá as cifras do difícil compasso com que o jovem Carlos atravessou a década de 1920 em busca de uma forma. Foram, sem dúvida, anos pautados por leituras e experiências literárias, das quais se tem o registro de alguns livros planejados, discutidos, revistos, mas, por fim, não publicados. Teia de Aranha é o título de um deles, Cabra Cega, Poemas da Triste Alegria, que foi recentemente editado, Minha Terra Tem Palmeiras, Pipiripau. Havia no curso do decênio sempre um livro por vir, uma tarefa inacabada, um horizonte entrevisto, mas logo perdido. Não obstante sua intensa produção literária, Drummond poderia ser considerado um escritor sem sua obra, como diria Maurice Blanchot, um autor sem livro, mas que já se encontraria na pura dependência da arte. Afora o vai-vem de folhas amassadas e picotadas na lixeira, né, a imagem do poema, Drummond produziu também um volume considerável de textos ramificados em diferentes gêneros críticos e literários. Mas eu vou me cuidar, vou tratar aqui da produção poética, que é bastante numerosa, são aproximadamente 250 peças. A despeito do volume e da heterogeneidade do conjunto, ele foi pouco estudado pela fortuna crítica, que o classificou ora como imaturo, ora como penumbrista, e muitas vezes é colado, né, a figura do Álvaro Moreira, que era um influente escritor da época, né, diretor de revistas bastante populares para todos, ilustração brasileira. O fato é que, ao contrário da avaliação dominante, que trabalha com essa senha da maturação, esses poemas não se deixam conduzir por uma história linear de evolução. Não me parece produtiva a tentativa de traçar ou de restituir um suposto processo de amadurecimento que culminaria na publicação final de alguma poesia. A história dessa produção é descontínua e irregular, caracterizada por idas e vindas, perdas e ganhos. Não se vai de um poema a outro em linha reta. Basta lembrar, por exemplo, que no meio do caminho data do final de 24, e tornou-se a pedra de escândalo do livro de estreia, enquanto poemas de 28 e 29 foram preteridos na coletânea. É verdade que o Drummond vai encontrar na figura do Álvaro Moreira uma sobrevida do desencanto e do ceticismo dos pensadores franceses da Belle Époque, com suas expressões de enfado e degenerescência, né, que vão ser vertidas para o panorama moderno e republicano do país. Na superfície desses poemas,
a gente vê, então, uma profusão de signos e imagens penumbristas. Ruas desertas, manhãs cinzentas, mulheres pálidas e esguias, homens entediados, insones, perdidos em vazios interiores, visões nebulosas, cenários sombrios, né? Parecem poemas desconectados aqui de um cenário tropical. Reunidos numa dicção que é a um só tempo irônica e melancólica, todos esses signos configuram um campo crepuscular, assim, enigmático. Essa melancolia, na versão decadentista, é cuidadosamente cultivada, seja na paisagem, seja na expressão de uma subjetividade atormentada. Talvez, né, partiria daí o desconforto do sujeito do poema em face de uma ordem de coisas por ele considerada precária ou insatisfatória. Eu quero analisar isso um pouco. Mas o que a gente tem, no geral, é uma postura de afastamento, recusa e contenção. Esses são quase todos versos em prosa, né? E eles demonstram, atrelado a esse influxo melancólico, um traço cortante de humor, misto de deboche e sabedoria, conferindo aos textos a alternativa sempre à mão de uma saída irônica. Então, talvez sobre a proteção, né, desse velho demônio da ironia, que o sujeito cria meios para atravessar ou interromper o círculo sem fundo da meditação melancólica, superando a consideração desfavorável de perda ou imobilidade na qual se vê inserido. E acho que vale a pena pensar, né, o cenário de crise dos anos de 1920, né, a turbulência política e a efervescência cultural do período. Talvez assim ele pudesse enfrentar entraves internos e externos, lidar com as próprias inibições, assimilando o mundo a seu modo sob o veneno da poesia. Então, sustentados nesse travo de ironia, o problemático e risível entrecruzam-se no arranjo da escrita. E aí eu cito: a ironia é o que ficou de nossas decepções. Cultivemo-la, prescreve o poeta, como se recomendasse uma vacina, pois, quando a tolice humana ameaça transbordar, só a ironia pode nos defender. Então, trata-se de uma estratégia enunciativa a partir da qual ele pode conviver com o desânimo e a renúncia que o acometem, frente ao desgosto sentido em relação à humanidade e aos valores postos em vigência, sem, contudo, renunciar à desconfiança e ao ceticismo que os desencadearam. Tem um outro trecho que é de um aforismo, que ele vai dizer assim: sejamos um pouco céticos e um pouco comovidos, proclama o jovem escritor. Hamlet e São Francisco nos acompanharão. Então, nesse movimento pendular, né, entre o ser cético e o ser comovido, o que se configura, geralmente, é uma postura existencial afetada, repleta de exageros, recoberta por um verniz cultural afrancesado, em claro descompasso com a realidade evocada. O que se deseja simples e comum apresenta-se, na verdade, artificial. A experiência vivida transforma-se em caricatura do vivido. A experiência do sofrimento, por exemplo, desmedida e injustificada, não chega a ser convincente, nem tampouco crítica. Na verdade, é repleta de clichês, de disposições sentenciosas, lugares comuns, né? Então, toda a dor manifesta poeticamente é extremamente canastrona. Vê-se aí também, né, digamos assim, veios de uma sabedoria bufona, de um snobismo intelectual, cinismo bem-humorado, tudo isso entrecruzado na escrita desse jovem que está atento a todas as transformações do mundo, né? Esse é um dado interessante. Os artigos críticos do Drummond, nesse período, vão resenhar o modernismo emergente no Brasil, àquela altura. Então, você tem textos sobre a Pauliceia Desvairada, sobre a poesia pau-brasil, sobre Os Condenados, né, o romance do Oswald. Ele tá resenhando
o Henrik Ibsen, o teatrólogo norueguês, tem textos sobre o Proust. Ele está comentando a tentativa de golpe do Hitler na Alemanha no começo dos anos 20. É, então, uma antena impressionante, né, atenta tanto no plano externo quanto no plano interno. Frente à multiplicidade e à dispersão da vida moderna, toda opinião, todo juízo ou valor revelam-se relativos para o jovem poeta. Formula-se assim um princípio de não adesão, devidamente alimentado pela indiferença e pela risonha coragem de duvidar. Dele se pode depreender, como faz Drummond, a senha poética e filosófica em curso. Ele vai dizer assim, num artigo que ele dedica ao Anatole France, que é o ponto de partida da conversa com Mário. Fazer da dúvida um sistema foi a preocupação anatoliana. Outros fazem da dúvida um poema. E talvez essa aqui seja uma espécie de síntese da poética desses primeiros anos. Drummond também vai recorrer, né, como eu disse, dos aforismos. São ditos leves, espirituosos, elaborados em uma prosa concisa, à maneira dos moralistas céticos ou do decadentismo europeu, lançados nas precárias páginas do jornal, né, o jornal oficial do Partido Republicano Mineiro, ao lado de propaganda de xarope, unguento, esses cacos de filosofia assim, pretensiosos, abriam-se a tudo e a todos, e como se pode ver nos fragmentos. Por exemplo, sempre que choras, um demônio está dentro de ti, a rir-se da tua dor. Ou, que tarde linda, que crepúsculo triste, mas quando a gente menos espera, surge um credor pelo crepúsculo adentro, extinguindo a puríssima, a divina doçura da tarde. Não há garantias nesse país, diz ele. Ou ainda, são felizes os que param com a vertigem da viagem. Há uma descrença, portanto, plantada no cerne da escrita. Diante das transformações em curso, o jovem intelectual opta pelo distanciamento. Decadentismo, pessimismo turvam a visão do jovem Carlos, como logo diagnostica Mário de Andrade, que vai dizer para ele: o natural da mocidade é crer, e muitos moços não creem. Que horror! As lições vindas lá da rua Lopes Chaves, né, a residência do Mário, chocavam-se frontalmente com o espírito decadentista. Crítico ao individualismo e ao formalismo sobreviventes do século XIX, Mário dedicava-se àquela altura, como nós sabemos, a um projeto artístico moderno construtivista. Todo o seu complexo logaritmo estético, filosófico, apresentado nas cartas enviadas a Drummond, girava em torno de uma espécie de filosofia da ação. Tratava-se, então, de exigir do amigo um posicionamento frente aos debates culturais e políticos da época. Há uma leitura muito assentada a respeito dessa correspondência que vai colocar o Mário como uma espécie de mestre, né, capaz de tirar o Drummond do caminho, capaz de fazer com que ele pudesse rever esse posicionamento. E é um pouco isso que eu gostaria de problematizar. Tomados coletivamente como uma grande novela, podemos pensar assim, esses escritos não descortinariam um regime, ainda que sombrio, de visibilidade crítica, tendo em vista o contexto de crise, violência e decadência da década de 20. Esse regime crepuscular, ambíguo e indeciso, com sua meia-luz, tão propícia à circulação dos fantasmas e de outros seres de existência incerta, não corresponderia ao próprio estado de coisas experimentado pelo jovem em seu mundo? Então, essa é a problematização que eu faço. Vou tentar argumentar. Alguma Poesia, né, o livro de estreia, foi recentemente lido por grandes críticos brasileiros. Eu vou aqui tentar manter uma linha nesse sentido assim, de revisão. Vale a pena notar que, no início de 28, numa carta enviada para o Mário, o Drummond vai anunciar para ele o projeto pronto. Olha, meu livro está aqui. Se chama Pipiripau. Ele diz o seguinte: o plano é esse.
Para justificar o título, sapeco logo de entrada um poeminha sobre o tal presépio. Seguem 2 poemas sobre o Natal, o do Antônio Crispim e um que saiu no jornal. Depois, A Lagoa, Festa no Brejo, poema que aconteceu, O Procurador do Amor, Balada do Amor através das Idades, Haikais Urbanos, Sweet Home, Fuga, Vermicida Luz, Elegia do Rei Sião, Fantasia, Convite ao Suicídio, mais alguma coisa que não escolhi. O escritor, ainda sem obra, tensionava abandonar o projeto do livro anterior, que se chamava Minha Terra Tem Palmeiras, de 26, por considerá-lo envelhecido, tardio, frente aos modismos nacionalismos que àquela altura já tomavam conta da cena política e poética brasileira. Mário, em sintonia com as impressões do poeta, vai, também saturado desse nacionalismo de estandarte, né, vai também propor para ele um caminho. Olha, vai dizer assim, junta os melhores, faz uma seleção para a gente publicar o livro, né, finalmente. Então, a seleção dos poemas mais originais, né, segundo o Mário, os que poderiam conferir uma espécie de unidade ou identidade para o livro, era a tarefa que o Drummond teria. Então, o que isso significa? Que ele tinha que se situar diante dos embates modernistas da época, né, nas suas diferentes modulações, e de buscar, em face das tendências que cobriram um amplo espectro político e estético, uma identidade singular. Essa que seria talvez a tarefa. Passaram-se mais 2 anos, até que a antologia fosse definida. Após, né, esse longo período, reunindo 50 poemas, muitos deles rearranjados, ele lança o livro, como a gente sabe, pela editora fictícia Pindorama. Vale notar que, com vista, né, a tentativa de entender essa seleção e esse jogo de idas e vindas, né, que, por exemplo, o poema Pipiripau, que dava título para o livro, não aparece no momento em que ele decide qual que de fato vai ser o livro. Então, o critério proposto por Mário tampouco vai ser seguido. Ele monta a sua maneira. A pretensa unidade a que se referiu Mário foi atingida, a meu ver, pela via do impasse e da impossibilidade. A esse respeito, vale notar que o tema, ou que o elemento, de fato, sequestrado no livro Alguma Poesia, não é a sensibilidade ou a vida besta, como sugere o Mário. O Mário escreve, tão logo o livro é publicado, uma resenha crítica, dizendo que o livro teria sequestrado, né, tomado, talvez como princípio, a ideia da vida besta. A minha hipótese é que o que está sendo sequestrado dentro do livro é a ideia de nação. A despeito da veia modernista, a despeito do convite Mário Andradino, que é nós temos que dar uma alma ao Brasil, e de todas as demandas históricas colocadas nos anos de sua formação intelectual, a adesão de Drummond ao nacionalismo foi sempre reticente. O que o livro de estreia parece trazer à tona é exatamente o movimento pendular, traçado entre a vontade de erigir o nacional e a desconfiança cética que a esmorecia. É o desejo de construir poeticamente uma identidade literária nacional e a consciência da sua impossibilidade, o fio que atravessa discretamente os poemas e dimensiona as tensões e os paradoxos presentes na obra. Nesse sentido, ela pode ser lida como uma espécie de topologia irrepresentável da nação. Sequestrada, a nação, no entanto, revela-se presente e ausente do livro. Está ausente enquanto moeda de um projeto literário, mas presente às avessas, enquanto signo a ser negado, como, eu cito, a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Curioso é que, embora o poeta se afaste da simbologia nacional, tanto em relação à maneira romântica quanto à maneira consagrada, em alguns dos livros do modernismo de 20, Poesia Pau-Brasil, Clã do Jabuti, o Manifesto mesmo, né? Seus poemas seguem envoltos em certa tropicalidade, aludindo a essa mesma nação a qual se nega.
Se a gente lembrar dos poemas de alguma poesia, né, a gente vai ver que ali tem uma espécie de uma temperatura, um clima quente. Né? O sol queima as coisas como chapas e as manhãs e as tardes são azuis. O sujeito drummondiano balança na rede entre mangueiras e refresca-se sobre a sombra de bananeiras, debatendo-se contra picadas de mosquito. Sua experiência do tempo presente, vivida em meio urbano, é invadida pela memória escravocrata dos trópicos, que o remete à lembrança de um café preto que nem a velha preta, de uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. Eu citei aqui trechos de versos, né? E, claro, as ladeiras coloniais. O ambiente da modernização e do desenvolvimento urbano, tão característico do contexto das nações americanas, estaria igualmente presente. As ruas em transformação, os primeiros autos, os apitos de trânsito, o chá sorvido da confortável poltrona inglesa no lar burguês. Né? No entanto, essa nação americana e tropical, encenada no vértice histórico, onde se conjugam a experiência de urbanização modernizadora e a herança de um passado escravocrata, carece de firmeza. Suas histórias e personagens estão tomados por uma espécie de insuficiência, visto que todo livro é cortado por coisas disformes, signos de assedia ou de moleza. O Mário tinha falado que era preciso dar uma forma a esse monstro mole e indeciso que é o Brasil. E eu estou dizendo que o livro é repleto de signos de moleza. Ele resiste a dar essa forma. Eu vou exemplificar. Já no poema inicial, né, no poema de Sete Faces, o sujeito se confessa entorpecido, meio mole, sob o efeito da lua e do conhaque. E essa imagem ou sensação aparece disseminada nas páginas seguintes. Na obra urbana, avistada da janela pela filha, o cimento escorre molengo nas formas, para a diversão da criança. Né? Mole ou sem consistência, como seria a sopa de letrinhas na qual o sujeito do poema procura em vão escrever o nome da amada. Ou fluido como a água suja e barrenta do Borba, ou ainda como a sombra da bananeira, que também é mole, assim como as maminhas da lavadeira e o balanço doce e mole das tetas da dançarina do café, do cabaré de Montes Claros. O mundo do poeta é traçado sob o signo da moleza, e esse traço da escrita é nitidamente conceitual. Enquanto Mário desejava dar uma forma ao monstro mole e indeciso que era o Brasil, isto é, desejava encontrar a forma justa para representá-lo, a fim de lançá-lo no concerto das nações, né? A célebre forma do Mário, né? Seremos universais porque nacionais. Drummond parecia ver a moleza como a própria forma a ser alcançada, ou talvez como a única forma capaz de trazer a nação ou a ausência dela para dentro do poema. Deixava-se então levar por essa moleza, abandonando, largando seu coração, vocês vão lembrar do verso, molemente dentro do táxi, pelos caminhos da capital do país. Sua intenção não era dar forma ao disforme, mas criar, a partir disso que não tem forma, uma possibilidade poética. Em Drummond, a diversidade cultural brasileira não é um fim em si mesmo, à espera de uma justa representação literária, como parece sugerir Mário na primeira metade da década de 20. Ao contrário, ela é um meio problemático, posto que instável e irredutível, e, enquanto tal, passa a atuar como ausência, moleza ou insuficiência na construção do texto. Eu já vou para o final, tá? Eu vou rapidamente falar aqui de um poema, né, que é interessante, que é o Também Já Fui Brasileiro, que é claramente uma resposta, né, a esse projeto digamos, do modernismo paulista. Né? O sujeito nesse texto, eu não peguei o poema que é longo, eu peguei só um trechinho dele, né, o trecho final. O sujeito do poema, em sua pequena autobiografia, narrada em tom de história confidencial, deixa pelo caminho todas as possibilidades de autorrealização.
acabei confundindo tudo, hoje não deslizo mais não, não sou irônico mais não, não tenho ritmo mais não. É o final do poema, depois de ele aventar todas as possibilidades que estavam ali. Ele vai dizer, já fui brasileiro, já fui poeta, ponteei viola, guiei Ford, fazia isso, dizia aquilo, eu, irônico, deslizava. Até que, perdida todas as suas antigas virtudes e experiências, ele termina nessa condição paradoxal, a partir da qual só pode se apresentar como saldo de suas negações. Tá? Então, hoje, né, não deslizo mais não, não sou irônico mais não. Esse metapoema, né, podemos chamá-lo assim, alude autobiograficamente a esse percurso da formação estética e artística do Drummond, pautado por uma rede múltipla de apropriações e abandonos, empréstimos e negações. Em sua caminhada, o poeta deixa para trás tanto o debate fundado no dualismo civilização e barbárie, quanto no dualismo nacional e estrangeiro. Deixa para trás tanto o ceticismo penumbrista quanto a euforia modernista, entrevendo uma nova mirada para a poesia brasileira. Ele apresenta um eu que, nem cético nem crente, revela-se em descompasso, tanto com a cena interna quanto com a externa. Seus olhos brasileiros se enjoam da Europa. A gente vai ler esse verso. Mas sem, contudo, encontrar um porto seguro na paisagem e tradições locais. Em alguma poesia, já não se trata de fazer da dúvida um poema, nem de fazer da nação um poema, mas sim de fazer da falta de nação um poema. Não por acaso, essa impossibilidade fundamenta praticamente toda a primeira escrita drummondiana. Por isso que aquelas imagens que pareciam, digamos, imaturas, do tédio, da melancolia, do desajuste, elas não estão desvinculadas do que seria esse resultado final. São signos e imagens, de fato, derivados da modernidade europeia, né? Aqueles que ele estava copiando do decadentismo, mas que já se apresentam em sua experiência poética, rasurada e deslocada pela experiência do local, dos trópicos. Alguma poesia trama-se, portanto, sob a consciência de uma impossibilidade. E a gente vai ler num dos poemas. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O debate metalinguístico que é travado no livro, né, tem vários poemas que são discussões sobre o fazer poesia, alude exatamente a esses entraves. Textos como Poesia, por exemplo, e Poema que Aconteceu, não concebem o fazer poético como um ato involuntário, romântico ou passivo, como alguns leram, o Antônio Cândido, por exemplo, mas a impossibilidade do sujeito da escrita de narrar a cena moderna que o envolve. Tamanho leque de contradições. Então, é conhecido, né? Eu já estou fechando. Gastei uma hora pensando o verso que a pena não quis escrever. No entanto, ele está cá dentro e não quer sair. A consciência do poeta acerca da impossibilidade ou do impedimento, em virtude dos descompassos e dos desajustes experimentados no seu campo vivencial e artístico, na cena periférica, é a condição primeira para engendrar esse dispositivo poético, um dispositivo que é altamente reflexivo. Ao longo de toda a década, né, a escrita do Drummond perambulou empenhada, mas sem rumo, até que conseguisse, com a primeira coletânea, colocar esse desajuste em perspectiva, tornando a própria condição de uma mirada excêntrica, né? Ou seja, uma mirada gauche. Então, é desse lugar, e aqui eu concluo, ou dessa falta de lugar, que Drummond poderá, a seu modo, recolocar em cena, bastante rasurado, o célebre verso de Rimbaud, Je est un autre, anunciando como a profecia de um anjo torto, vai Carlos ser gauche na vida, deslocando-o como se se afirmasse duplamente o outro, tendo em vista a condição pós-colonial de sua enunciação. Trata-se de uma máquina de escrita cujos mecanismos buscavam alinhavar o eu e o outro, a experiência do mundo e a do local, e sobretudo, os desvãos existentes entre as opções aí colocadas. Ao contrário daqueles que pensam
o gauchismo, né, essa ideia do gauche, de uma forma metafísica, de forma a deslocar as angústias e dispersões do jovem Carlos para uma pauta universal, penso que a profecia do anjo torto deve ser tratada sob o pano de fundo de sua história local, com suas contradições e impedimentos, qual seja uma cidade moderna julgada no sertão. É isso que eu queria trazer para conversar um pouco com o Miguel. Muito obrigado, gente. Bom, gente, vamos passar então para o Adélcio. Depois a gente conversa um pouquinho a respeito dessas questões que eu acho que tem muita coisa interessante aí a ser colocada. Pode começar. Boa noite à plateia, boa noite aos meus colegas de mesa aqui. Agradecer demais o convite feito pelo Miguel e, assim, de cara já falar da surpresa, um presente que ele me deu e também, principalmente, para o Neia, né? Eu acho que isso, para nós aqui hoje, é um momento de celebração, né? Antes de qualquer coisa, é um momento de celebração. Então, ficou difícil aqui separar a emoção de alguém que era um estudante de doutorado, em diálogo, né, com o garoto que chegou lá na universidade, já com uma visão assim, muito crítica, tanto da realidade brasileira, quanto dos objetos de estudo que nós tratávamos na época, e que, assim, como é que eu vou dizer, que também foi um divisor de água para a gente. Cada vez que a gente recebia um pesquisador que não pertencia originalmente ao grupo, a gente sempre, como é que eu vou dizer, aprendeu e divisor de água. Então, o trabalho do Miguel é um divisor de água assim, super, como é que eu vou dizer, estou procurando as palavras aqui, gente, porque eu não consegui escrever um texto, eu pensei, vou escrever o texto e para poder acompanhar, né, falar do texto do Miguel. Vocês estão vendo no meu livro aqui como é que está. Estou bastante marcado aqui pelas referências do diálogo. Fui tentando recordar aqui, fazer, né, aquele momento do nosso primeiro diálogo e ver o tanto que ele tinha caminhado. Tá? E eu pensei assim, um título, né, para minha fala hoje seria Afro-Américas e Poéticas em Trânsito, Modernidades e Modernismos. Para a gente pensar em termos plurais, e aí eu estou pensando nos conceitos aqui: trânsitos, travessias, redes, modelos. E tem mais um outro conceito que é muito importante aqui a partir do trabalho do Miguel, que é documento-monumento. Na segunda-feira, eu tive uma oportunidade de participar fui convidado para dar uma aula, e o tema da aula era território e narrativa. E, curiosamente, o tema lá da aula está dialogando diretamente com o seu trabalho, Miguel, que você trabalhou com uma fissura no nosso modernismo, né, no nosso, vamos dizer assim, passado, presente, que é recente. A gente agora está o quê? Comemorando 100 anos de Semana de Arte Moderna, mas tem outros acontecimentos que nesse momento também a gente está comemorando o centenário. E de tanta coisa que mudou no país, e ao mesmo tempo tanta coisa que permaneceu, e o seu trabalho que eu vou dizer, uma porta de entrada, né, no sentido, acho que um portal de entrada para pensar a variedade de questões que você trata aqui no seu trabalho. E aí eu fiquei pensando, né, a questão da transculturação, que é um conceito que a gente não trabalha, né, muito aqui no Brasil, e a comparação que você fez, né, você trouxe para pensar a transculturação ao lado do conceito de antropofagia. Então, é muito bacana a gente começar a se aproximar das tradições latino-americanas. Eu acho que ainda é uma falta, tem uma lacuna muito grande de pensar as tradições. Os conceitos elaborados por intelectuais latino-americanos não chegam no Brasil com a mesma facilidade que chegam
os conceitos elaborados por outros intelectuais, especialmente do hemisfério norte. Aí eu vou pensar, num primeiro momento, a partir do século XIX, de uma vertente francesa, e o século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, vertente norte-americana e inglesa. Mas muito da versão, a gente pensa assim, esses são os norte-americanos, mas que eles absorveram as outras versões, né, e reuniram, e ficou muito chapado, eu acho, a questão de pensar assim, isso é só norte-americano, e não é. Quando se trouxe o conceito de transculturação, eu fiquei pensando no trânsito, no sentido de você recusar, como está aqui no início, né, do projeto, né, é um movimento pendular entre aceitação e recusa dos intelectuais mineiros, nos anos 20, aqui no início do século 20. E eu vejo uma espécie de repetição desse movimento na questão, quando a gente pensa a literatura contemporânea brasileira, e não só a literatura contemporânea brasileira. Eu trabalho numa universidade cujo curso de letras ele tem 4 habilitações, e as habilitações se comunicam muito, né? O nosso curso é menor, tem uma entrada de 60 estudantes, então eu convivo, além de lecionar todas as disciplinas de literatura brasileira, eu participo de bancas de outras habilitações, que seriam inglês, francês e espanhol. E tem uma disciplina lá que ela é muito interessante, que vai, inclusive o seu texto já vai entrar lá para dialogar, né? Que é a questão de pensar como é que a gente trata ainda a questão da literatura. Quando se vai pensar uma crítica ao cânone, porque a gente tem que pensar de cara, né, a Semana de Arte Moderna como uma crítica a um cânone que estava estabelecido, e um cânone que, naquela época, você não podia mexer, não podia criticar. E o interessante é que tem esse movimento de aceitação e recusa, ele é constante. Então, a gente vai tendo rasuras até os próprios, né? Especialmente do Oswald, né, que você deixou claro aqui, e aqui em Minas, né, que é uma característica de Minas Gerais, né, de não colocar as questões, né, vamos dizer assim, as cartas na mesa. É muito difícil jogar xadrez aqui em Minas, porque de repente você só vê as suas peças em cima do tabuleiro, as peças do adversário não estão no tabuleiro. É assim que eu sinto determinados debates políticos, né, e principalmente dentro em qualquer área que você ter uma disputa de poder. E é interessante que o trabalho do Miguel ele está revelando como é que essas peças que a gente não vê no tabuleiro estavam presentes, e a força com que essas peças, elas, mesmo naquele movimento que está lá no passado, como é que esse movimento do passado ele está se refletindo nos nossos tabuleiros aqui de xadrez na atualidade. E que a gente pensar o que é se tornar moderno, o que é se tornar uma literatura nacional, né? É um trabalho constante, que ele não acaba nunca, como um processo de letramento. Ele não vai acabar, né? Os meus estudantes perguntam, quando é que acaba esse processo nosso de letramento acadêmico? O professor fala, olha, gente, ele começa no dia que a gente nasce e termina no dia que a gente morre. Porque a gente não para de aprender. Involuntariamente você está aprendendo, né? Eu não gosto de celular. Não tem, você vai ter que usar e aprender minimamente lidar com aquele ali, né? Então, e tem aquela divisão dos cursos de letras, né? Eu sou da linguística, não, eu sou da literatura. É uma ilusão, porque você vai ter que trabalhar tanto com o ensino da língua, né? E vai ter que trabalhar com o ensino, vamos dizer assim, de um uso mais estetizante da língua. E esse aqui que eu acho que é o grande desafio para nós. Ele continua como um desafio, a gente continua tendo que aprender. Por exemplo, as questões, né, que é um incômodo, né? O leite crioulo, o trabalho do Miguel me trouxe exatamente, né, era uma coisa que a gente discutia lá, tanto dentro dos movimentos negros, ainda se discute isso no Brasil, como que por que o modernismo ele é centrado em São Paulo e mais do que Rio de Janeiro. Recentemente, vocês devem ter visto o programa Roda Viva. Quem não assistiu, assista, tá? Com o...
o Rui Castro. Ele faz uma crítica vamos dizer assim, ao monumento modernista, que é um negócio que você tem que sentar e rever os livros. Eu estou trabalhando lá, por exemplo, a gente tem um grupo de escritores que está eternamente exilado da literatura brasileira, que são os tais pré-modernos. Mas, segundo a leitura feita pelo Rui Castro, aqueles escritores ali são os intelectuais da cidade letrada moderna brasileira, que ela tinha entrado na modernidade antes de São Paulo começar a mergulhar de cabeça no modernismo. E é uma questão que a gente não discute como teoria, né, para pensar isso, levar a pensar com mais, como é que eu vou dizer, sem medo, né, de abalar os cânones, é pensar como é que esse trânsito entre o que é moderno e o que é modernidade, né, que a gente vai pensar como um movimento, um determinado movimento, mais no campo da técnica do que no campo da estética. E é assim que eu estou tentando estabelecer um modo assim dos estudantes repensarem esses dois conceitos, modernidade e modernismo. O modernismo tem a ver com o domínio de uma técnica no campo da estética. E a modernidade é, por exemplo, daqui, né, desse objeto técnico, desse aqui que é a lapiseira, da caneta, do papel, da folha de papel. Então, assim, o tempo todo nós estamos fazendo travessias entre modelos literários, que é uma coisa que a gente está constantemente, e é difícil a gente pensar isso, porque o nosso currículo é todo compartimentado. E aí a gente está num trabalho lá agora de fazer com que o que o modernismo, né, a Semana de Arte Moderna fez, e os outros escritores e artistas no Brasil começaram a encarar, pegar o boi da modernidade e do modernismo pelo chifre, falaram, vou ter que enfrentar esse marruá aqui, né, só para usar uma expressão televisiva aqui, de narrativa televisiva. E fazer essa travessia. E tem um ponto que está revelado também no trabalho do Miguel, que é o seguinte: o riso é profundamente um incômodo para se pensar a questão estética no Brasil, na literatura especialmente. E a primeira grande recusa do modernismo, né, não é nem tanto, né, pela questão da presença das afroculturas ou das culturas ameríndias. É primeiro a questão do riso. E é interessante o trabalho que o Said acabou de apresentar, da preocupação do Drummond em parecer estar sério, ser um sujeito racional, né? E aí a gente tem que pensar a travessia entre esses modelos, tanto estéticos quanto modelos civilizatórios, né? E aí está lá no manifesto, a alegria é a prova dos novos. Mas a alegria, né, o riso estético, né, vamos pensar o riso na poesia, ele era visto com uma desconfiança absurda pelo um grupo, né, de escritores e críticos e pelos modelos que já estavam estabelecidos, né? E uma coisa que a crítica daquela época não compreendeu, né, que os modelos das épocas passadas, eles ou eram relidos, reabsorvidos, às vezes deixados de lado durante um tempo, e muitas produções ficavam completamente marginalizadas. Aí o outro incômodo é a gente pensar o riso como disfarce, que está muito presente também na forma como o Miguel leu as publicações, tanto do Leite Criolo, e as polêmicas do modernismo. E aí é interessante a gente perceber, se a gente não lê as polêmicas, tem aquela clássica, né? O diabo mora nos detalhes. E foi exatamente nessas fissuras das polêmicas, um detalhe aqui. Eu não sei se vocês já pensaram, né? A palavra criolização, ou leite criolo, por exemplo, na América Hispânica, ela tem um outro sentido. E isso faz uma diferença danada para nós. Crioulo na América Hispânica seriam aquelas pessoas descendentes de espanhóis, né,
casada com uma mulher, um homem espanhol casado com uma mulher espanhola, mas que o filho dele nasce na colônia. Então esse menino era considerado um espanhol de segunda, como os franceses fazem até hoje, para quem nasce filho de pai francês e mãe francesa na Argélia, né? Até a França ganhar a Copa de 98 do Brasil. Então, assim, pensar como é que e como se tornou essa rede modernista se comunicava, né? Que é uma outra dimensão que a gente tem que pensar. Num país que praticamente tinha, sei lá, menos de 2% da população letrada, menos de 2%, eram núcleos de pessoas que tinham acesso a curso superior, tiveram acesso a uma educação superior, né? E já tinha um processo de letramento mais avançado que a maioria, que 98%, 99% da população. Então, e a gente pensar que só esse grupo é que começou a elaborar, reelaborar o que era o nacional. De novo, eles caíram na mesma armadilha que o movimento romântico do século XIX, né? E aí que que tem, por exemplo, lá para pensar a crítica feita por um texto que eu acho fundamental, que é o texto Urpês, do Monteiro Lobato, que sai como um conto, mas é um artigo de jornal, é um artigo de opinião, o famoso artigo de opinião que a gente vê hoje. Ele faz uma crítica brutal à leitura de nacionalidade do romantismo, mas, ao mesmo tempo, ele repete o incômodo, por exemplo, da Afro-América, permanece. Tá? E eu acho interessante que o trabalho do Miguel teve a coragem de aprofundar essa discussão. Eu achei fantástico o modo como ele se aproximou disso, porque ele foi pegando aquela coisa de mineiro, né? O angu está quente, eu vou começar a mexer no prato pelas beiradas, porque o miolo do angu, gente, queima a língua. De cara. Aí eu estou usando aqui, eu vou usar umas expressões, umas metáforas, umas alegorias aqui, a partir das minhas experiências. E um presente que o Miguel me deu aqui, sem querer, no 5º capítulo, no final, quando você faz você pega o poema do Leite Crioulo, e aí você traz dos canto-poemas que o Edmilson recolhe. Aí o que ele mostra? Aí eu fiquei pensando o riso como um cômodo, o riso como disfarce, e a incorporação também cultural como incômodo e como disfarce. Aí você tem ali os sujeitos que, ao mesmo tempo que eles negavam, estavam tentando, vamos dizer assim, abrasileirar ao máximo a cultura que os africanos trouxeram para o Brasil, eles acabam abraçando essa cultura, ora como incômodo, ora como disfarce do preconceito. Aí eu vou colocar bastante essa coisa do disfarce de um preconceito de classe, de cor, que as coisas estão muito misturadas aqui no Brasil. O biombo do preconceito de classe ocultando o preconceito racial e outros preconceitos. Né? Hoje a gente está vivendo, por exemplo, a questão do preconceito de gênero. Absurdamente está nas páginas, né? Em todas as páginas. E parece que a gente, vamos dizer assim, a cortina da cordialidade, ela se esfacelou de uma vez. Ela foi incendiada, né? Para usar uma expressão agora dessa semana, né? Porque alguém disse que colocaria a cara no fogo. Então, a cortina da cordialidade foi incendiada de vez, né? E tem um outro detalhe aqui, que é a questão de um trânsito entre tipos de logos. O logo grafocêntrico racional e o logos da oralidade e do que eu estou chamando aqui de grafias outras. Porque, por exemplo, a cultura, vamos dizer assim, as metrópoles europeias, quando eles ocupam África, Américas e a Ásia, eles não levam em consideração que o fato de ter um tecido com uma elaboração em termos de estética e de linguagem e imagética altamente complexa, tem coisas que eles só estão descobrindo agora, no final do século XX para o XXI, porque os estudos de semiótica, por exemplo, descartaram isso lá no início.
né, apesar de uma das vanguardas europeias mais celebradas, que é o cubismo, ter bebido exatamente nessa fonte, para poder revolucionar a arte europeia. E a questão, assim, como é que fica essa... como é que eu vou definir o que é nacional no Brasil ou em qualquer país latino-americano sem essas contribuições de todos os povos, por mais que a gente que tenha, vamos dizer assim, a linha de cor, a linha de classe, a linha de gênero, né? E que o produto estético é imune a essas linhas. Ao trabalho do Miguel, o presente que ele nos dá é o desafio de mostrar como é que essas linhas constituem um dos elementos essenciais para se pensar as estéticas as estéticas que são elaboradas nesse conjunto, né, de trânsitos e num trânsito entre modernidades e modernismos. Eu pensei isso no plural, até para a gente debater aqui. Eu coloquei aqui 20 minutos, acho que eu vou ficar por aqui para a gente poder dialogar. Tá? E agradecer demais aqui a presença de vocês, a Academia Mineira de Letras, pelo convite. E o Miguel, parabéns pelo seu trabalho de fôlego e de muita coragem. Assim, brilhante. Obrigado. Bagunçando com a máscara aqui. Nossa, muito obrigado, Adelcio. Muito legal. Realmente uma experiência muito feliz, né? Uma leitura assim tão intensa, né? O que será que a gente faz agora? A gente conversa aqui um pouquinho e depois a gente passa lá para fora. Bom, eu queria agradecer os dois pelas duas leituras, que eu acho que são muito interessantes, exatamente pelos trabalhos, pelas colocações, que são muito interessantes, porque elas, eu acho que eu fico muito feliz de um trabalho que foi um trabalho de arquivo, né, um trabalho de debruçar sobre, né, essas minúcias, né, que é onde estão as fissuras, né, ali no detalhe, né, como o Adelcio colocou, porque, de certa forma, eu acho que tem algo a dizer num contexto mais amplo, né? Então, existe uma desproporção enorme dessa pesquisa, né, que eu passei, contando de 2003 até 2011, eu passei 8 anos da minha vida pesquisando um jornal que durou menos de 6 meses, né? Um periódico que durou menos de 6 meses. Mas por quê? Porque ele parecia exatamente uma espécie de um indício de algo muito mais estranho e que não cabia exatamente naquilo que era a minha leitura do modernismo, né? Que é, obviamente, e aí eu gostei muito do que o Adelcio colocou também dessa ideia do modernismo como esse primeiro lugar, esse primeiro momento no qual o cânone brasileiro se vê realmente em questão. Por outro lado, o modernismo também é o lugar do cânone brasileiro, né? Ou seja, e aí é interessante que eu escutei, achei muito interessante a leitura do Roberto sobre como esse primeiro livro do Drummond, né, que na verdade foram uns 4 ou 5 livros, que não, sendo que só saiu um em 1930, né, sendo que ele anunciava esse livro na correspondência dele desde 1925, né? Então, é isso mesmo? Desde 25, né? Ele falando com o Mário, não, estou com esse livro aqui, ele está prontinho, está indo para a gráfica, né? Mas ele estava o tempo todo relaborando, e eu acredito que com base nas polêmicas, nas disputas daquilo que eu chamo de rede modernista nacional. Então, por exemplo, essa desconfiança que o Drummond, do Alguma Poesia, no final das contas, vai ter como uma espécie de um modernismo de pose, né, um modernismo de modismo, né, que vai estar muito em evidência no final dos anos 20, né, porque quando o modernismo se torna verdadeiramente nacional, ele se torna um modismo, né? E o Leite Crioulo é muito engraçado, tem muitos poemas que são
obviamente inspirados por outros poemas. E o que, de um ponto de vista moderno, é contraditório, necessariamente, né? Então, de certa forma, eu imagino que o Drummond e o João Alfonso, né, que era o principal amigo, aliado dele na época, né, no modernismo de Belo Horizonte, eles começaram a ter uma certa desconfiança disso. Tem um artigo do João Alfonso, que eu cito no meu livro, que é exatamente uma espécie de enterro para o João Alfonso e possivelmente para o Drummond, porque eles eram muito próximos, eram o mesmo grupo, dessa ideia desse modernismo de fachada, esse nacionalismo de fachada, o que eles consideravam uma espécie de um indianismo e um negrismo, né, para citar o termo do Luiz Henrique, de fachada, né? Então, assim, bom, dito isso, eu queria só apresentar um pouquinho o que é o que é o livro, né, para quem tiver interesse, e aí depois a gente poderia trocar mais um pouquinho, né? Então, assim, a minha pesquisa ela é sobre esse periódico, Leite Crioulo, de 1929, que é um periódico muito estranho, porque, em primeiro lugar, ele não chama muita atenção porque nenhum dos diretores dele se tornou um escritor muito famoso, né? Na verdade, o João Dornas Filho depois vai conseguir... os diretores são três: João Dornas Filho, Aquiles Viváqua e Guilhermino César. O João Dornas Filho vai conseguir um reconhecimento maior como historiador. O Guilhermino César vai se tornar, depois, inclusive, um professor universitário no sul do país, e o Guilhermino César vinha da Revista Verde, e o Aquiles Viváqua, infelizmente, ele vai ter uma morte muito prematura, então ele não chegou a ter, digamos, um lugar final, né, na sua trajetória de escritor. Mas o principal é que o Leite Crioulo ele é o único periódico modernista que tematiza a presença da África no Brasil dentro do modernismo, o que seria algo extremamente interessante, né? E poderia ter sido um momento interessantíssimo, né, das literaturas afro-brasileiras que o Eduardo Duarte né, conduziu essa pesquisa monumental, né, que é um dos 100 livros fundamentais para conhecer, para entender o Brasil, né, muito merecidamente. Mas não, a perspectiva é uma perspectiva de branquitude e, mais que isso, uma perspectiva racista informada ainda pelo eugenismo, né? E isso é algo muito estranho dentro da leitura que normalmente se tem do modernismo, mesmo em termos de uma crítica da política racial do modernismo, né? Ou seja, o modernismo é pensado como o momento da ascensão daquele pensamento da, abre aspas, democracia racial, né? E, na verdade, essa transição do pensamento eugenista, né, desse racismo hard, supostamente científico, mas que na época era levado a sério como ciência, para esse racismo do não somos racistas, né, que é o que vai ser, né, essa consequência do Casagrande Senzala. No Leite Crioulo a gente vê uma transição, uma mistura das duas coisas, que é uma coisa estranha, né, porque supostamente uma coisa deveria ser inimiga da outra, né, se a gente fosse seguir a lógica. Mas não, as coisas se misturam ali no Leite Crioulo. E, por outro lado, tem uma coisa muito interessante, que é um documento desse ano de 1929, que é o ano da crise desse modernismo dos anos 20, no qual todos os modernistas estão em guerra com todos os modernistas, o que é muito curioso, né? Porque a gente pensa em movimento, a gente pensa quase como se fosse um monte, né, um conjunto de escritores, artistas trabalhando numa mesma direção. Nesse momento, eles estão numa espécie de guerra civil do modernismo, que vai resultar numa espécie de recuo de certas posições, por exemplo, da parte do Drummond, mas também da parte do Mário de Andrade, de vários outros, e uma espécie de exílio do Oswald de Andrade, que vai insistir nessa radicalidade do modernismo,
desse modernismo exaltado e que não não vai ter mais tanto lugar, né? Então, esse é o meu objeto, né? E eu tento, a minha pesquisa toda foi exatamente tentar entender ele, porque me parecia exatamente completamente fora daquilo que eu entendia como algo que poderia ser o modernismo, né? Então, um dos momentos que é o momento que o Adelso citou, que eu gosto muito e eu agradeço muito, é que o Leite Crioulo ele era contra o que ele chamava de criolismo. O criolismo, para ele, era o bacharelismo, o pedantismo, e uma espécie de um bovarismo, né, para usar a expressão que depois foi parar no Sérgio Buarque de Holanda, mas que é associado à figura do negro, que é um negócio complicado, e que também está lá no Retrato do Brasil, do Paulo Prado, e, infelizmente, está também no Macunaíma, no discurso do mulato da maior mulataria, né? Então, que é um trecho de Macunaíma, né? Então, o que eu tentei fazer foi tentar entender como essa coisa podia existir naquele universo, e fui encontrando certas conexões, né? E uma das coisas que eu acho que é mais interessante, na verdade, foi e isso foi esse encontro, né, que foi possível através do Neia, de confrontar o pensamento racial do modernismo com o da imprensa negra paulista da mesma época, né? O Correio o Clarim da Alvorada, né? do José Correia Leite, e do Lino Guedes. Qual que é o nome do bom, tá no livro, desculpe aí, eu estou meio nervoso, eu não estou lembrando direito. Mas, então, existe um começo de movimento negro no Brasil naquela época também. E é interessante ver o contraste entre esses dois momentos, né? Para exatamente tentar entender que essa construção do que seria uma cultura brasileira fundada nessa ideia das raças é uma construção muito mais ampla, né? Que veio, de certa forma, com essas modernidades que vêm antes do modernismo, e também com fenômenos que não estão na esfera erudita, né? Então, por exemplo, como a ascensão do samba, né? Que é uma... Até eu sempre lembro o meu amigo Renato, ele considera que em 1917 teve duas grandes marcos do transformação artística e cultural, né? Que é o Duchamp levando a fonte, né? o mictório, para dentro da galeria de arte, e o Donga levando o samba para o disco, que é no mesmo ano, né? E, de certa forma, o nosso pensamento cultural contemporâneo ele precisa lidar com esses dois gestos, né? Muitas vezes de maneira simultânea, né? Então, bom, eu acho que é isso que eu queria dizer a respeito do livro, do texto. Quem tiver interesse, eu vou estar assinando os livros dali a pouco, e aí eu gostaria de passar mais uma fala aqui para os meus convidados aqui, que eu fiquei muito feliz de ter uma interferência deles, e depois convidar vocês, então, para a gente ir ali para fora. Você... Eu acho que eu falei demais já. Jair? Ah, sim. Não, então, gente, bom, então eu não vou abrir para perguntas, porque, né, a gente já começou aqui, mas eu vou ter uma alegria enorme de conversar com vocês ali do lado de fora. Muito obrigado pela presença, e
e vamos molhar um pouquinho a garganta ali. Obrigado.